Isaías capítulo 9, dos versículos 1 ao 7, primeiro ao 7. Isaías 9:1 diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezíveis a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O texto faz uma alusão à vinda de Cristo. E o versículo de número 6, que demonstra os adjetivos do nosso Salvador, queria ler com os irmãos. Todos juntos, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Deus abençoe. Nossa equipe de louvor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Convido todos a se colocarem de pé, para que todos juntos, como um só povo, nós pudéssemos louvar esse Cristo, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos louvar ao nosso Deus. Graça infinita, ó somo bem.
Salmo 63, os primeiros versículos dizem: aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome e dai glória em seu louvor. E dizei a Deus, como as tuas obras são grandiosas. Vamos cantar, aclame ao Senhor.
Pode se assentar. Abram, por gentileza, as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Todas as manhãs dos domingos nós estudamos a primeira epístola de Pedro. E hoje nós estudaremos, meditaremos no capítulo 2, apenas nos versículos 9 e 10. Primeira epístola de Pedro 2, 9 e 10. Os irmãos têm as suas Bíblias, mas podem acompanhar também no telão. Como são 2 versículos, eu acho que podemos ler todos juntos, bem forte, bem bonitos. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor Deus, aqui está diante de nós a tua palavra. Não é a palavra de um homem, nem de um anjo. É a palavra de Deus. O Senhor a preservou para que nós meditássemos nela. E esse texto tem um significado, tem uma aplicação. E nós te pedimos a graça de encontrarmos o significado e a aplicação dele para nós nessa manhã, Pai. Que ele pule para dentro de nós. Que o inimigo das nossas almas não consiga obstruir nosso pensamento, mas que nós, atentos à tua voz, meditemos na palavra de uma forma viva, e que ela deixe uma marca em nós, que ela faça a diferença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, todos nós precisamos de um bom motivo para levantar pela manhã e fazer alguma coisa. Amanhã de manhã nós vamos ter que acordar e vamos ter que levantar da cama para trabalhar, para estudar, né? A bendita segunda-feira, os meus filhos me disseram que aquele Garfield, aquele desenho, não gosta da segunda-feira, mas ela vai chegar amanhã. E gostando ou não, com saúde ou não, feliz ou não, você vai levantar e vai viver a segunda-feira. E vai chegar à noite, olhar para trás e ver que ela se passou e trouxe suas lutas e suas bênçãos. Deus não dorme, mas se ele tivesse que levantar de manhã todo dia, ele tem que criar uma manhã todo dia. O que é que leva Deus a criar um novo dia, a tecer uma nova manhã? Quando a gente chega no final do dia, a gente diz: olha, foi bom, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, visitei, coloco a cabeça no travesseiro realizado. Mas o que é que faz Deus querer viver ou querer criar cada manhã, cada dia? E eu penso que esse texto nos responde: um Deus que tem tudo, um Deus que não precisa trabalhar mais com quanto trabalha. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora. Um Deus que cuida da sua criação, mas um Deus que tem tudo, que não precisa de nada, que não precisa de recurso, de dinheiro, não precisa de fazer mais nada para se realizar. Ele já era realizado antes mesmo de ter feito o mundo. Ele já era, antes da criação, ele já se alegrava nele mesmo. Ele já tinha a Trindade, ele sempre
foi como uma trindade. Então Deus nunca precisou de nada, nem de ninguém para se realizar. Mas há algo na Bíblia que diz que Deus gosta e quer, e que o motiva. Ele quer ser conhecido. Essa é a razão dele criar cada manhã. Essa é a razão porque Deus ainda não concluiu o mundo. Ele quer que mais pessoas o conheçam. Dizem os especialistas, eu vi essa pesquisa pela boca do Dr. Shedd, que convertem-se entre 70 mil e 100 mil pessoas, 70 e 100 mil pessoas, todo dia, no mundo. De tal forma que no final desse dia nós teremos entre 70 e 100 mil novos convertidos, novos irmãos. Então é um bom motivo para Deus. E Ele quer ser conhecido. Ele diz em Jeremias 9, 24, a parte A: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber quem eu sou. Nenhuma pessoa deveria se gloriar nos seus méritos, nos seus bens, na sua saúde, nos seus cursos. Se uma pessoa quer se gloriar, que ela se glorie em me conhecer. Jesus diz em João 17,3 que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. De tal forma, e aplicando esse versículo, se você perguntar o que é que você vai fazer na eternidade, o tempo todo, depois de cantar, depois de se alegrar, depois de receber a salvação, o que é que você vai fazer lá no céu pela eternidade? Jesus responde aqui: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Nós vamos passar no céu, e o grande desafio de cada manhã no céu, de cada dia, é conhecer mais a Deus. E Ele vai se deixando conhecer cada vez mais, e é Jesus. Nós vamos conhecendo, e sem que isso tenha fim, porque Deus é infinito em sua plenitude, em sua magnitude, em sua beleza, em sua santidade. Mas a vida eterna consiste em conhecer mais a Deus. Esse é o desafio que a gente vai ter lá. E vai ser maravilhoso terminar o dia e falar: hoje eu conheci um pouquinho mais do Senhor. Aqui Pedro diz que o desejo de Deus é que pessoas o conheçam. E Pedro nos diz, então, quando Deus quer que as suas virtudes sejam conhecidas, Ele quer ser conhecido, em primeiro lugar, através do seu povo. Ele diz: vós, porém, essa conjunção, ela nos remete ao parágrafo anterior, que diz que Israel rejeitou a Deus, Israel tropeçou, Israel teve em Jesus uma pedra de tropeço, um escândalo. Daí Pedro diz: vós, porém, vocês, a igreja, vocês agora são um povo que vai fazer Deus conhecido, que vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Observem, os irmãos, que todas estas características da igreja, que continua Israel saiu, agora é a igreja, o povo de Deus, é a igreja onde Deus fala, onde Deus age, que todas essas comparações, essas ilustrações da igreja são coletivas, nada que é individual. Veja, raça eleita, é uma raça, é um grupo, é um etnos, é um povo, não é apenas uma pessoa. Nós somos um grupo, nós somos igreja, nós somos plural. Depois ele diz, raça eleita, sacerdócio real. Veja, é um grupo de sacerdotes, nação santa e povo, tudo é plural na igreja. Por isso, quem não participa, quem não interage, quem não vive igreja,
de certa forma, não pode fazer Deus tão conhecido como a igreja, porque a igreja é a melhor representação de Deus sobre a face da terra. Raça eleita. Assim como Israel foi eleito no Antigo Testamento, Deus escolheu Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E com essa rejeição de Israel, nos versículos 7 e 8 do capítulo 2, Deus escolheu a igreja, um povo. Deus fez a igreja, ela nasceu, começou com os discípulos, que no meio do ministério de Jesus se tornam apóstolos, e no capítulo 2 de Atos nasce uma igreja, e Deus diz: vocês são uma raça eleita, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, vocês são povo de Deus, não fostes vós, João 15,16, que me escolhestes. Isso pressupõe a eleição. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Privilégio. Fazemos parte de uma raça, uma etnia eleita, escolhida. Deus olhou e, pelo gosto dele, pela vontade dele, pelo beneplácito dele, pela soberania dele, ele nos escolheu sem que nós tivéssemos que fazer absolutamente nada. Ele só nos chamou. É aquilo que os reformadores chamavam de graça irresistível. Outros, Sproul chama de graça eficaz. Quando Deus quer salvar uma pessoa, quando Deus quer salvar um povo, Deus salva. E ninguém pode resistir por causa da sua graça irresistível ou graça eficaz. Somos sacerdócio real. Próprio, ainda no versículo 9, nós fazemos parte daquele grupo especial que poderia entrar no templo. Vejam, os irmãos, ainda que Pedro esteja falando para judeus e não judeus convertidos, ele chama à memória que no Antigo Testamento apenas os sacerdotes, os filhos de Levi, poderiam fazer o trabalho expiatório, poderiam sacrificar, poderiam entrar na presença de Deus. Um não levita não podia fazer isso porque corria o risco de morrer, e alguns efetivamente morriam. Mas agora Pedro diz: todos nós somos sacerdotes. É o ministério sacerdotal de todos os crentes. Todos podem orar, todos podem interceder, todos podem pregar, todos podem ministrar a palavra. Nós somos uma comunidade plural, sacerdócio real. Nós falamos em nome de Deus, nós apresentamos o povo diante de Deus. A outra expressão é nação santa, que é a palavra santa no Novo Testamento, hagios, é sempre separado para nação santa. Não quer dizer um povo apenas separado. Quando a igreja, na Idade Média, entendeu a palavra hagios como apenas separado, algo separado, eles se isolaram, né? Os monastérios, os conventos, as igrejas nas fazendas, como os menonitas naquela época, os anabatistas, o povo que não tinha comunhão com os outros, porque eles entendiam que eles eram separados do mundo. A compreensão que o Novo Testamento dá é que essa palavrinha nação santa e hagios é separado para fora, não é separado para dentro, é separado para. O sacerdócio é separado para. Ser santo apenas dentro da igreja ou dentro de casa não cumpre o propósito da palavra de Deus. E nós somos essa nação santa que forma uma igreja. Os irmãos percebem que todas essas características nos remetem para fora? E depois, a última qualificação que ele diz aí desse povo que proclama a palavra é que é um povo de propriedade exclusiva de Deus, no versículo 9. É um povo separado, adquirido. A expressão no grego seria um povo adquirido.
um povo comprado. Nós não somos de Deus e do diabo, nós somos só de Deus. Por isso tudo que nos envolve é de Deus. Quando nós frequentamos uma igreja, nós entendemos que nós fazemos parte de uma igreja que é exclusiva de Deus. Quando você compra um carro, aquele carro, ele não é seu, ele é de Deus. Deus só permite a você usá-lo. Alguns carros até tem escrito atrás, né? Alguns são mais explícitos: propriedade exclusiva de Deus. O seu celular é propriedade exclusiva de Deus. Fique esperto, porque ele é de Deus. O seu dinheiro é propriedade exclusiva de Deus. Você dá os 10% ao Senhor, mas você não fica à vontade com os outros 90%. Agora esse aqui eu faço o que eu quero. Não. Os 10% são apenas um sinal de que aqueles 90% também são de Deus. Eu tenho uma ilustração naquele livro que escrevi sobre dízimo, que eu julgo bastante pertinente, sobre propriedade exclusiva. Um vizinho ficou doente, e alguém então resolve fazer uma bandeja com a comida durante a doença do vizinho. Então ele prepara a comida, põe numa bandeja bem linda e diz para o vizinho: olha, essa comida é sua, só me devolva a bandeja para amanhã. Amanhã eu quero colocar novamente na bandeja. Então ele vai e devolve a bandeja. Mas um dia o vizinho diz assim: essa bandeja, para quem está precisando tanto, ela é muito boa. E aí ele fica com a bandeja para vender alguma coisa. Então o vizinho para de mandar a comida. Na ilustração eu digo que o dízimo é uma bandeja que a gente entrega para Deus. Senhor, esses 10% aqui é uma bandeja, que o Senhor coloque os outros 90% todo dia. Propriedade exclusiva de Deus. A sua voz é propriedade exclusiva de Deus. Seu corpo é propriedade exclusiva de Deus. A sua roupa é propriedade exclusiva de Deus. É isso que ele diz. E tudo isso aqui para que nós façamos Deus conhecido. Deus quer ser conhecido, mas Ele quer ser conhecido inicialmente através do seu povo, através de você e de mim. Ele quer que no final do dia, pelo menos mais uma pessoa, através de você, conheça a Deus. Segunda forma de Deus ser conhecido é pela sua palavra. O texto diz que, começa a dizer aqui no final do versículo 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamação na Bíblia é pregação da palavra. Proclamação na Bíblia é que Deus quer ser conhecido através do seu povo, mas o seu povo não tem em si a palavra. Nem só o testemunho cristão salva uma pessoa. É interessante isso, meus irmãos, porque nós achamos que onde tem muitos crentes, aquela cidade, de certa forma, é evangelizada. Os irmãos sabiam que não é verdade? Eu já citei, por exemplo, aqui, de estados em que a comunidade chegou lá 200 anos atrás. Eu lembro o Rio Grande do Sul, que os luteranos já estão lá há 200 anos. Chegaram lá em 1824. 200 anos que os luteranos estão no sul, mas é o estado menos evangelizado do país. A presença evangélica não é redentora. O fato de você ser crente não salva o vizinho. O fato de ter muitos crentes nessa cidade não salva a cidade. O que salva é a proclamação das virtudes. É preciso falar. A única forma de Deus salvar um povo é através da pregação. Se não tiver capítulo e versículo, não há salvação. A pessoa pode conviver. Eu me lembro que eu era menino, convivia com a família cristã do nosso lado durante anos, mas eles nunca proclamaram a palavra. 5, 6 anos depois é que eu fui ouvir pela primeira vez.
E só a presença ou só o testemunho cristão, ainda que sejam bons crentes, não salvam. Não se esqueçam disso. O testemunho cristão não é redentor. Um pai crente dentro do lar, vivendo a vida com Deus, se ele não conversar com seus filhos sobre salvação, não haverá salvação. O testemunho não é redentor. É preciso proclamar. Jesus disse que é para pregar. É a palavra de Deus que é a espada do Espírito. E quando eu penso nisso, meus irmãos, eu chamo a atenção, especialmente das nossas igrejas, que hoje eu presido, para que elas não percam muito tempo a não ser com a proclamação da palavra. Há muita possibilidade de uma igreja se perder em trivialidades. Há muita possibilidade do orçamento da igreja ser gastado com ela mesma, com suas festas, com seus jantares, com suas programações internas, e não é errado, mas cuidado, quando a igreja gasta muito para dentro, quando ela é em si mesmada, quando ela gosta de si mesma, quando todas as suas atividades são para ela mesma, e ela não proclama a palavra, ela não verbaliza, isso é um perigo. E todas as vezes que no culto não há pregação da palavra, ainda que sejam boas as conversas e as mensagens, as ilustrações, as comparações, as histórias, as citações, se não tiver capítulo e versículo, não traz eficácia, não muda, não penetra no coração. A palavra de Deus tem que ser pregada na escola dominical, nas classes, nos púlpitos das igrejas, porque ela é a única forma divina de penetrar no coração. É a Bíblia. A pessoa vai embora com a Bíblia na mente, no coração, e ela não pode esquecer daquilo. Eu tenho muitas ilustrações de gente que ouviu a palavra e foi embora e não se esqueceu dela. Eu tive um irmão que faleceu, mais novo que eu, na Covid, Edson. Quando eu me converti, eu levei meus irmãos para a igreja, eu tinha 15, 16 anos, e todos foram, menos o Edson. Eu tinha 15, ele 14, eu dizia, Edson, vamos? Não, eu não vou. Um dia, todos indo para a igreja, o Edson falou, eu também estou indo. E eu falei, no caminho mesmo, naquelas ruas de Vila Redenção, eu disse, Edson, o que aconteceu com você? Fiquei curioso para saber, um rapaz tão empedernido, o que aconteceu com você? Não, eu comecei a ler a Bíblia, e eu li na Bíblia lá, que Jesus fala assim para Tomé, não seja um incrédulo, mas um crente. E ele pegou essa palavra, seja um crente, e interpretou literalmente, né? Então eu tenho que ser crente, não posso ser católico, eu tenho que ser crente para estar aqui. E eu fiquei pensando, eu fiquei o tempo todo insistindo com ele, falando, brigando com ele, mostrando a vantagem de ir para a igreja. Mas nada disso teve mais eficácia do que uma pequena palavra, usada até com uma interpretação falha. Mas a palavra é que penetra, que fala. Por isso, quando a gente fala a palavra e vai embora, ela nunca volta vazia, ela fica ali, ela faz diferença, ela fica martelando na mente da pessoa, a pessoa fica encucada, a palavra volta. E é por isso que Deus quer ser conhecido através da sua palavra. Esse povo, essa nação santa, esse sacerdócio real, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, essa raça eleita, ela tem a Bíblia na mão, ela proclama as virtudes de Deus, ele quer ser conhecido através de sua palavra. E finalmente, meus irmãos, ele quer ser conhecido pelas suas obras. Ele diz assim, a fim de proclamar, diz aqui, ele começa a falar as virtudes, sim, verso 9, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse pessoal salvo, esse grupo salvo, eles vão proclamar, primeiro, que eles não tinham alcançado a luz,
Mas agora eles alcançaram o versículo 9. Vocês vão proclamar a sua maravilhosa luz. A palavra luz na Bíblia já é boa. Deus criou o mundo e diz: houve luz. E depois Deus viu que era bom. Deus é luz, né? Quando o texto de Isaías diz que Jesus veio na região das trevas, tudo em Deus é luz, tudo em Deus brilha. Onde Deus chega é como um sol que nasce, revela as coisas, aquece os corações. A Bíblia compara as trevas com o pecado. A Bíblia compara as trevas com gente andando longe de Deus. Tudo em Deus é luz. Em Romanos 12, 13, 12, Paulo diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Agora observem que Pedro não só cita a palavra luz, ele cita no final do versículo 9 o adjetivo maravilhosa luz. Em Deus nós temos uma luz maravilhosa. Não sei quantos dos irmãos foram adultos sem Jesus. Eu fui jovem sem Jesus. Eu andei nas trevas por 15 anos. E eu entrei nela. E eu vivi aquilo ali. É muito ruim você colocar a cabeça no travesseiro e não saber para onde você vai. Eu tinha muito medo de morrer. Se há algo que eu tinha medo na vida, era de fantasma, de assombração, porque eu cresci ouvindo história de assombração, nas fazendas, não tinha nada para fazer à noite, os homens vinham para a porta da nossa casa, na fazenda, contar história, e a história ia bem até que começava a falar de assombração, de gente que voltava, que vinha e conversava e pegava no pé da gente. Eu morria de medo, eu cresci com medo de assombração, eu cresci com medo do inferno eterno. Uma tia minha passou pela nossa casa um dia, ela convertida, e deixou uma frase lá, que o inferno existe e quem morrer sem Jesus vai para o inferno, e foi embora. Mas a frase ficou, e eu tinha muito medo, muito medo. Mas quando a tia voltou para passar um tempo conosco, e comecei a explicar, e quando eu recebi o Novo Testamento dos Gideões, que os meus olhos se abriram, meus irmãos, eu pude entender o que é uma maravilhosa luz. Você entender que agora você é amigo dos anjos, que agora você não tem mais inimizade com Deus, o Deus que quer te matar, o Deus que quer te mandar para o inferno, o Deus que te odeia, agora te ama em Jesus. Vós que não eres povo, diz o texto, vocês não eram povo de Deus, agora vocês são. Agora vocês são nova criatura, tudo novo se fez. Eu posso dizer para os irmãos que eu andava pelas ruas alegre, cantando, ninguém entendia. Eu queria cantar muito. Menino, quando está alegre, canta, brinca, corre. Eu queria cantar e falar, e o coração estava vibrando com a maravilhosa luz. Tudo em Deus é maravilhoso. A salvação é maravilhosa. O perdão é maravilhoso, o céu é maravilhoso. Presta atenção, a sua maravilhosa luz. E aqui ele diz que vocês devem proclamar essa maravilhosa luz. Digam para as pessoas, digam para os colegas, digam para os vizinhos, digam para os seus filhos, para os seus pais, ainda que eles acham que estão no caminho. A palavra de Deus diz em João 12:35, quem não sabe para onde vai está nas trevas. De outra forma, se uma pessoa não sabe se vai para o céu, ela vai para o inferno. Se uma pessoa não sabe se vai para o céu, vai para o inferno. João 12:35. Quem não sabe para onde vai, está nas trevas. Ou
pastor Manuel, pai do nosso irmão Coutinho, que eu conheci, ele me ensinou quando eu andava com ele aqui, eu era ainda jovem, estive aqui pregando na igreja que ele pastoreou, e ele falou assim: pastor Luiz César, tem uma pergunta que eu faço para uma pessoa, e a resposta dela é a expressão se ela vai para o céu ou para o inferno. Eu pergunto sempre para uma pessoa: quando você morrer, para onde você vai? Essa é a pergunta. Quando você morrer, para onde você vai? Quem não tem certeza diz geralmente assim: eu espero ir para o céu. Eu espero. Eu acho que eu vou. Eles podem dizer, ou ele diz assim: olha, eu faço tudo para ir. Estou fazendo tudo para ir. Eu estou tentando caminhar para o céu. Um salvo não responde assim. A não ser que ele seja novo na fé e ainda não tenha convicção. Mas um salvo, se você perguntar, se você morrer, para onde você vai? Ele não titubeia. Ele diz assim: eu vou para o céu. Certeza absoluta, por causa da luz. Quem não tem esse encontro, meus irmãos, anda nas trevas, buscando. Eu busquei, buscando aqui, buscando ali. Todo homem tem fome de Deus, tem uma alma vazia, e tem um vazio do tamanho de Deus, dizia Agostinho. Precisa de Deus, precisa buscar. Toda pessoa quer buscar, toda pessoa tem fome, toda pessoa tem sede, toda pessoa tem anseio, toda pessoa anela a Deus. Por isso que às vezes, se ela não encontra o caminho, ela vai buscar nas religiões, nas coisas, nos bens, vai buscar nas seitas. A vontade dela é encontrar, mas quando essa pessoa encontra Jesus, ela entende que encontrou não só a luz, mas a maravilhosa luz. E nós somos os instrumentos de Deus para dizer dessa luz, desse caminho, dessa revelação, que Deus abre os olhos e que Deus salva através da sua palavra, através do sacrifício de Cristo. E finalmente, meus irmãos, Pedro diz que Deus quer revelar através das suas misericórdias. Ele diz assim: vós não erais povo, mas agora sois povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça. Alcançamos misericórdia no Senhor. Os judeus, eles foram alcançados por Deus, mas eles abriram mão. Interessante que Paulo, no capítulo 11 de Romanos, ele diz assim que Israel rejeitou. E Deus escolheu a igreja. Então ele começa Romanos 12 dizendo assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, essas misericórdias que fizeram com que Israel saísse e nós entrássemos, que vos apresenteis por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus é misericordioso. Jeremias, em Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então toda vez que o sol nascer, e aqui em São José, o sol nasce bem cedo, viu? Diferentemente de Goiás, aqui tem dia que 5 horas, você olha e fala assim: não é possível, nasce cedo aqui. Você não tem que esperar muito. E quando aqueles raios de sol chegar na sua casa, lembre-se que as misericórdias do Senhor já se renovaram. Deus já é misericordioso e Ele é muito mais misericordioso com a salvação. Vocês não eram povo de Deus, verso 10. Nós éramos perdidos, todo homem nasce perdido. Quando nós falamos para uma pessoa que Deus escolhe pessoas para a salvação, alguns ficam enfurecidos e dizem: mas por que Deus escolhe alguns e não outros? Eu sempre respondo, aprendi isso com o Sproul: todos estão perdidos. Todos já estão perdidos, o homem já nasce perdido. O pecado já está instalado no homem. E Deus, por misericórdia, pega um povo e o salva. E Ele fala para a sua igreja: fale para os demais dessas misericórdias. Fale das misericórdias. Fale que Deus perdoa todo pecador que vem a Ele. Fale que a cruz foi pregada lá, está estampada.
O melhor de Deus já veio. Fale da salvação. Fale do grande amor. Fale daquilo que alcançou você no passado. Aquilo que me alcançou quando eu tinha 15 anos e tinha medo de morrer e ir para o inferno. Quando eu tinha medo de assombração. Mas as misericórdias do Senhor me alcançaram. E nada melhor pode acontecer numa vida do que as misericórdias do Senhor. É isso que Deus quer. Eu quero terminar pedindo que os irmãos pensem no final desse dia. Quando Deus terminar o dia que Ele fez, Ele que quer ser conhecido, e quando chegar o final dele, quando anoitecer, Deus no céu, Ele quer olhar todos aqueles que o conheceram durante aquele dia. Então Ele chama os anjos. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Então Deus conversa com os anjos, Deus chama ali o povo do céu. Ele diz assim, eu penso que Ele poderia fazer assim, vamos ver quem me conheceu hoje. Então Ele diz assim, olha, a Maria, o João, o Pedro, o Moacir, a Terezinha, a Janete, a Mariana, o Joaquim. Eu só estou falando o nome da minha geração. Tem aí os mais jovens, né? O Lucas. E Deus vai falando. E talvez um anjo chegue ali, Deus, não esquece daquele. E Deus diz assim, e de onde é esse pessoal? Ah, tem gente de todo lugar, tem gente do Japão, tem gente lá de São José dos Campos, que me conheceu hoje, lá daquele bairro, lá daquela cidade. E aquele, nossa, aquele era difícil, mas aquele também me conheceu. E eu penso que no final do dia, visto que Deus tem prazer em ser conhecido, que Ele volta para o recanto dele, para o recôndito, e diz assim, valeu a pena esse dia, foi bom. Talvez seja por isso que na segunda epístola de Pedro, Pedro diz que Deus retarda a vinda de Jesus. Deus retarda. Deus já poderia ter vindo, mas Ele retarda, diz o texto, para que mais pessoas sejam salvas. Porque se Ele voltar hoje, amanhã, entre 70 e 100 mil pessoas não serão salvas. E Deus vai esticando a sua misericórdia. Deus vai guardando a sua ira. Deus vai esperando um pouquinho mais na sua paciência, para ver se chega mais um, e mais um, e mais um. Porque Ele tem prazer na salvação de uma pessoa no final daquele dia. Pense nessa ilustração de Deus esperando que mais um pecador entrou no céu. Mas eu termino fazendo a seguinte aplicação e o seguinte desafio. Quem sabe você pode ser instrumento de Deus para Deus ficar alegre no final do dia. Quem sabe você, através do seu trabalho, a evangelização, a oração, contribuição, você faz de tal forma que você conduz e apresenta Deus para uma pessoa. E essa pessoa, no final do dia, Deus olha e diz, aqui está a Maria agora é minha filha, eu serei o seu Deus, ela será minha filha, eu serei o seu pai, ela vai morar eternamente no céu. Mas quem foi que ajudou a Maria a chegar até Jesus? E Deus olhar e falar assim, foi esse aqui que trabalhou, que fez a obra. E aí esse Deus diz, então entra no gozo do teu Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que levam pessoas à salvação brilharão como sol na eternidade. Não tem maior alegria do que essa do que conduzir uma pessoa para conhecer a Deus. Querido irmão, querida irmã, faça Deus conhecido, apresente o Salvador, fale das misericórdias, fale da sua maravilhosa luz, fale para as crianças, fale para quem trabalha no seu lar, fala para quem trabalha junto com você, quem trabalha na escola, quem estuda com você, para quem está acima de você, quem está abaixo na sua profissão. Fala com quem Deus apresentar. Não se esqueça de falar
da sua maravilhosa luz. Pergunte para a pessoa aquilo que o pastor Manuel falava: se você morrer hoje, para onde você vai? E essa pergunta ela é interessante, porque além dela dar a você a compreensão se a pessoa é salva ou não, dá à pessoa também traz à mente da pessoa a interrogação: ué, esse homem está perguntando para onde eu vou? Porque uma pessoa pode ter certeza absoluta de que vai morar no céu. É algo maravilhoso. Eu demorei um pouquinho na minha conversão. Eu me converti, mas depois de um tempinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu tive a plena convicção de que eu iria morar no céu. E que coisa maravilhosa é uma pessoa saber que nada do que ela fizer vai fazer Deus amá-la menos, e nada do que ela fizer vai fazer Deus amá-la mais. Que Ele nos ama em Jesus, e nele nós temos a vida eterna. Você tem convicção? Todos que estão aqui têm convicção de que vão morar no céu? Tem alguma dúvida? Os que nos ouvem pela internet, têm alguma dúvida? Porque aquele que não sabe para onde vai, está nas trevas. E se tem dúvida, precisa procurar Jesus imediatamente. Procurei uma senhora, membro da igreja há 30 anos, esteve no meu gabinete. E eu disse: irmã, a senhora tem certeza da sua salvação? Se a senhora morrer hoje, a senhora vai para o céu, reverberando o pastor Manuel? Ela diz assim: pastor Luiz, hoje eu tenho, ontem não. 30 anos, como ontem não? Ontem eu briguei com meus filhos, cheguei em casa e briguei com todo mundo, aí eu perdi a salvação. Ela veio de uma igreja que ensinava que crente perde a salvação, e depois de ensinar, de mostrar na Bíblia que uma vez salvo, salvo para sempre, que se alguém está em Cristo não tem condenação, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que eu não estou salvo, eu sou, eu não estou, eu sou, a posição em Cristo. E quando eu orei com ela, ela chorou e nunca mais perdeu a convicção da salvação. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esses 2 maravilhosos versículos que nos ensinam que o Senhor quer ser conhecido, que o Senhor seja conhecido através de nós. No que depender de mim, teu servo, eu quero viver o resto dos meus dias fazendo Jesus conhecido. Nada eu almejo mais do que isso. Que seja esse o desejo desta igreja e de quem nos acompanha. Fazer Deus conhecido em São José dos Campos, na nossa família, na nossa cidade, no mundo inteiro. E onde houver uma pessoa no mundo que não seja conhecida, que não conheça o Senhor, nós queremos chegar lá através dos missionários. Nós queremos que no final desse domingo, alguma pessoa que recebeu um folheto ali na porta da igreja, que foi abordada por um crente na porta da sua casa, que alguma pessoa conheça o Senhor. E que desses 70 a 100 mil pessoas que conhecem a Jesus todo dia, que alguns sejam aqui perto de nós, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, na nossa igreja, na nossa cidade. Porque não há maior alegria do que essa de que uma pessoa conhecer Jesus. Faze assim, ó Pai, porque é no nome dele que nós oramos. Amém? Amém? Vamos cantar um hino? Vamos ficar de pé para cantar.
Os irmãos podem se assentar, obrigado. Quero convidar aqui os que estão e se tiver algum parente dos aniversariantes, podem vir à frente, o Álvaro, a Alair, Jaime, Antônio, Caio Pedrosa, Osni está aí, eu já vi, né? O Rafael, Josias, Custódio, Emanuel, Jéssica, Cristiane, Natan, Stoff, Osvaldo também está aí, e a Lavínia, mais? Opa! Jéssica, opa, ó, coisa boa. Mais alguém, algum parente que quer vir aqui receber a oração e pegar um chocolate e efetivamente o entregar? Oswaldo. Alguém que não foi chamado aqui, mas que faz aniversário nessa semana, ou alguém que faz aniversário de casamento? Opa, vem aqui, a nossa secretaria vai colocar o seu nome. Vamos ficar aqui de frente para todo mundo ver essa turma bonita. Opa, muito bem. Está na classe batismo, né? Então, logo o nome vai estar lá na membresia. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, obrigado pelos irmãos que fazem aniversário, os que estão aqui e os que não estão, que eles sejam alvos da bênção do Senhor. Que o Senhor os encontre e os abençoe. Abençoe a casa deles, a família deles, a saúde. Cumpre na vida deles a vontade do Senhor. E que eles sejam alvos também do nosso carinho, do nosso abraço e do amor da igreja. Em nome de Jesus. Amém? Parabéns, que Deus te abençoe. Viu? Bom, parabéns, parabéns, Deus abençoe. Parabéns, muito obrigado. Opa, parabéns, Deus te abençoe muito. Nós vamos terminar. O casamento é dia 17, né? É. O casamento. O seu dia 17? É. Pronto, então. Vai ganhar mais um chocolate, então. Parabéns, obrigado. Viu? Para a esposa. Tá bem, nós estamos terminando. E temos um período de confraternização, de cumprimentos. Hoje à noite o nosso culto baseado em Marcos. E eu sei que nem todos os que vêm de manhã, visto que já participaram do culto, vêm à noite. Mas se puder, venham e traga alguém. Quem sabe alguém para fazer Deus
conhecido nessa noite, para conhecer a Deus, tá bom? E tragam seus visitantes e que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé para a oração final. Senhor Deus, abençoa as nossas classes daqui a pouquinho, que elas sejam construtivas, edificantes, que elas cumpram o alvo pelas quais o Senhor as quer e que os professores oraram. Pedimos que o Senhor nos abençoe na volta para casa, no nosso almoço, nosso retorno à igreja. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que estão em casa, que eles sejam alcançados pelas misericórdias e graça do Senhor também. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com os irmãos, e com os irmãos permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Amém. Dá um abraço no irmão, e daqui a pouco começa a nossa classe.